Olá, bom estarmos aqui novamente para gravarmos o nosso vídeo de hoje sobre mitologia. Quem nunca sonhou em voar? Em voar bem alto, como um pássaro? Você nunca sonhou? Você nunca pensou que poderia fazer isso? Voar como um pássaro? Bem, hoje nós falaremos de um homem que tinha esse sonho. O nome desse homem é Ícaro. Ícaro realizou o seu sonho, mas pagou um preço muito alto. Conheça agora a história do voo de Ícaro, esse trágico herói grego. Quem foi Ícaro? Ícaro foi um personagem da mitologia grega. Conheça agora o significado da sua lenda. Na ilha de Creta, a mesma em que havia o Minotauro, havia um homem extremamente inteligente, chamado Dédalo. Ambos, ele e o seu filho, estavam presos na ilha de Creta. Por quê? Porque o Dédalo era um grande, importante arquiteto, artesão, inventor, nascido em Atenas, que trabalhava para o rei Minos, do Minotauro, lembram? Então, como eles ajudaram a Perseu, a Teseu a matar o Minotauro, então eles receberam um castigo. O Minotauro foi morto. E isso nós já fizemos um short sobre isso. Mas eles tiveram um castigo. Eles ajudaram Teseu, que tinha se apaixonado pela filha de Minos, Ariadne. Ariadne era uma princesa da ilha de Creta, filha de Minos, rei de Creta, que mandou Dédalo construir o labirinto onde estava o Minotauro. Por quê? Porque Dédalo era um gênio, era um arquiteto genial, era um inventor ateniense fantástico. E ele traiu Minos. Vamos ver a lenda? De acordo com o mito, Dédalo projetou o labirinto do local em que vivia o Minotauro. Aquele monstro mitológico com corpo humano, cabeça de touro, corpo de homem, que devorava a gente e vivia na ilha de Creta. Então, o Minos, o rei Minos, que tinha como filha Ariadne, que se apaixonou por Teseu, se apaixona por Teseu e Teseu decide acabar com essa matança. Mas essa história, já disse, nós falamos num pequeno short e poderemos depois ampliá-la. O nome dela é Ariadne. Quem é ela? Filha de Minos, rei de Creta, uma ilha do mar Egeu, que ajudou Teseu, porque ela se havia apaixonado por ele. Com informações dadas por Dédalo, o genial artesão e inventor, Teseu entrou no labirinto e matou o Minotauro. Vocês sabem que o Minotauro foi morto. Bom, isso não ficou sem um pagamento terrível. Para nunca mais revelar a ninguém o segredo do labirinto, o rei Minos prendeu Dédalo, o inventor, o gênio, e o seu filho Ícaro no próprio labirinto. Eles
não conseguiram sair, porque ninguém saía do labirinto. Dédalo ajudou Ícaro, dando a ele, dizendo a Ariadne que desse a ele um rolo de fio que ele prenderia na entrada do labirinto, ia desenrolando do labirinto, o rolo de fio. Quando ele encontrou o Minotauro, ele era fantástico, ele era muito forte, pegou a espada e matou o labirinto. Se perderia, mas Dédalo tinha dito a Ariadne que ele fizesse isso. E o que é que ele fez? Depois de matar o Minotauro, decepar a cabeça dele, ele veio seguindo o fio que ele tinha preso lá. Ele tinha prendido o fio, né? Lá na entrada. Então ele veio seguindo o fio de volta e assim não se perdeu. Mas não aconteceu mesmo com Dédalo, porque ele e Ícaro foram presos no labirinto. Mas não tinha fio nenhum para eles seguirem e saírem. Então, Dédalo planejou fugir. Mas como ele poderia fugir? Ninguém saía do labirinto. Ele próprio tinha construído de tal maneira que ninguém encontraria saída. Então, ele usou o máximo da sua inteligência e projetou asas de pássaro para ele e o filho, e fez essas asas, segundo a lenda, com pena de gaivotas coladas com cera de abelha. Então ele pegou penas de gaivotas e uniu-as com cera de abelha e fez um par de asas para ele e um par de asas para Ícaro, 2 pares de asas. O plano de Dédalo deu certo e os dois conseguiram sair voando da ilha de Creta. Mas, e tem sempre um mas, aqui nós temos, ó, tá vendo? Ó, Dédalo está voando aqui, ó. Está voando, está saindo da ilha de Creta. E Ícaro está aqui, ó. Já só aparece a asinha dele. Então o plano dele deu certo, ó, as asas, mas Ícaro caiu. Olha aqui, ó, Ícaro caiu. Então Dédalo conseguiu e também levou seu filho com ele. Aqui os dois estão, porque a figura não mostra tudo. Mas Ícaro caiu. Por que que Ícaro caiu? Vamos voltar à lenda. Dédalo tinha dito ao seu filho para voar baixo, rente ao mar Egeu. Mas Ícaro, extremamente vaidoso, arrogante, não deu a menor importância para os conselhos do pai. E aí ficou fascinado pelo sol. Ele viu o sol. Fascinado por aquele astro luminoso, resolveu voar bem alto até chegar no sol, como se ele fosse um deus poderoso como Apolo, né? O sol era Apolo. Mas, quanto mais se aproximava do sol, mais o calor aumentava. E aumentando o calor, o que é que aconteceu? As asas de Ícaro derreteram. E aí aconteceu a tragédia. Com as asas derretidas, Ícaro cai. Aqui, ó. Enquanto o Dédalo continuou voando baixo, Ícaro cai no mar Egeu. E Dédalo vê, assim, né, a tragédia acontecer, o filho dele cair. Aqui nós temos os dois, se aproximar mais da figura. Aqui é o mar Egeu, aqui é a terra, montanhas. Aqui Dédalo está ampliando, aqui está o detalhe do quadro. Aqui está o quadro todo, Dédalo está voando perto do mar e Ícaro está caindo, porque ele se aproximou muito do sol. E aí o sol derreteu a cera da abelha e ele caiu. Mas afogou-se e o pobre Dédalo não podia fazer nada. Assistia a tudo numa imensa agonia, sem poder socorrer o filho, e assim ele viu o filho morrer enquanto ele se salvava.
Muito bem, essa é a lenda. Moral da história. Vocês sabem que os gregos antigos usavam os mitos, lendas, para ensinar, através dos ensinamentos dos mitos, as pessoas aprendiam a viver. Então, o mito era uma lenda contada principalmente para ensinar à juventude a importância de ser, no caso aqui, humilde. Ele não era suficientemente grandioso, poderoso para chegar perto do sol. E também a lenda nos diz que devemos seguir as orientações dos mais experientes, dos mais vividos, dos mais velhos, no caso aqui do mito de Dédalo, que Ícaro desobedeceu. O pai tinha dito: não se aproxime do sol, não voe muito alto. Fique perto, na altura do mar, o mais próximo possível do mar. Vou mostrar o quadro de novo. Vocês vão ver, de novo, vocês vão ver que Dédalo, que é quem teve a ideia, ele vai ficar perto do mar. Ó, vejam, o mar Egeu está aqui, ó. Essas terras aí são a ilha de Creta. E esse mar se chama Egeu. E esse homem que está aqui voando é o pai, Dédalo. E Ícaro está caindo. E por que está caindo? Porque ele subiu muito alto, enquanto o Dédalo ficou por baixo, ele subiu muito alto. Então, assim, nós terminamos a nossa gravação mostrando que se a pessoa quer ter poderes semelhantes aos dos deuses, nós podemos, né? No nosso curso do Colégio de Magos Caldeus, eu ensinarei a vocês a fazer muitas coisas. Eu fiz duas coisas, uma extração de um dente sem anestesia e peguei a pele da minha mão e enfiei uma agulha. Mas isso é pouco, perto daquilo que vamos ensinar. Mas vocês serão meus discípulos e eu serei o instrutor. Então, o que é que a lenda de Ícaro e Dédalo ensina? Que vocês terão que seguir os ensinamentos que eu mandar para vocês. Eu vou mandar ensinamentos. E se vocês seguirem, vocês farão como Dédalo. Voarão. Farão tudo, ó. O Dédalo está voando. E se vocês não seguirem, farão como Ícaro, ó. Está caindo. E caiu no mar Egeu e morreu afogado. Egeu é o nome de um mar que fica na ilha de Creta. Então, assim, nós estamos aproveitando e ligando o mito de Ícaro ao nosso curso. Vocês são Ícaro, eu sou Dédalo. Eu tenho 52 anos de experiência. Dédalo tinha mais ou menos isso. Ícaro era um jovem de 23 a 24 anos. Então, a experiência dos mais velhos, no caso, eu serei instrutor, vocês serão os aprendizes, a experiência dos mais velhos terá que ser seguida. Não saiam dos ensinamentos que eu vou passar para vocês. Isso seria orgulho, arrogância, e vocês poderiam pagar caro. Vocês não têm ideia do que eu vou dizer, mas só quem vai fazer o curso. Quem vai fazer o curso vai receber isso, né? O curso tem uma sala virtual, e nessa sala virtual é que nós vamos, então, colocar o material e é restrito. Ou seja, só entra na sala quem recebeu uma senha mensal. Todo mês teremos uma senha. Assim, terminamos aos 15 minutos a lenda de Dédalo e Ícaro, mostrando a vocês que sigam este exemplo. O que o professor Marlan ensinar, a instrução que vocês receberem, sigam. E vocês voarão. Vocês terão asas. E voarão. E se vocês não seguirem, vocês cairão.
Então, esse é o ensinamento que estamos dando a vocês, e agradeço aos likes, agradeço aos meus 8 caribus que me sustentam e aos 8 que atualmente estão matriculados, e aqueles que já se alinharam, já tem mais de 15 na sala virtual do Colégio Marco Caldeus. Agora eu não posso mais dar aula particular, terá que ser coletiva. Então, foi criada uma sala virtual do Colégio Marco Caldeus. Lá será posto todo o material, mas façam como Dédalo manda. Não sejam arrogantes, nem orgulhosos, nem achem que vocês são mais do que vocês são. Muito obrigado pela visualização e vamos ver se vocês conseguem voar como Dédalo e não ser desobediente como Ícaro. Até a próxima.